Olá, Israel, seja bem-vindo à nossa aula. Nessa aula nós iremos fazer a continuação da aula anterior. Vamos ver mais alguns exercícios, talvez tenham ficado algumas dúvidas em relação àquele conteúdo, então nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, resolvendo algumas questões. Essa é a nossa quinta aula, é uma aula de exercícios e ela tem duas partes. Nós vamos ver agora a parte 1 e depois a parte 2. Bom, escreva os números abaixo em notação científica. Nós temos aqui esses números e o nosso objetivo é escrever eles em notação científica, que a gente viu na aula anterior. Né? Um número ele é dito na notação científica quando ele está dessa forma aqui. Tá? Ele é um Q, um número Q, vezes um 10 elevado a algum número N. Tá? Lembrando que na aula anterior a gente viu que esse número que fica aqui na frente do 10, ele tem que ser maior, né, ou igual a 1, e ele tem que ser, né, menor que 10, tá? Ele não pode ser 10, por exemplo. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E esse n aqui ele pode ser um número inteiro, tá? Mas bora ver na prática como é que fica isso. Bom, esse número aqui a gente quer transformar o número 7.000, tá, em notação científica. Gente, nossa vírgula ela está bem aqui, ó, não aparece, mas ela está bem aqui. Para transformar ele em notação científica, a gente tem que deslocar essa vírgula até o 7. Deslocar até o 7, tá? Não pode parar aqui no 70, porque vai ficar 70. E 70 ele é maior que 10. Você sempre tem que parar a vírgula num número que seja menor que 10. E a gente vai deslocar ela, ó, para a esquerda, tá? A gente vai deslocar a vírgula quantas casas? Ó, 1, 2, 3, tá? Então vai ficar 7 vezes 10. E aqui em cima você vai colocar quantas vezes você deslocou a vírgula para a esquerda. Ó. Você deslocou 1, 2, 3. Então aqui é 3, tá? Um outro jeito de você fazer isso é você contar aqui a quantidade de zeros que tem. Ó. São 3 zeros, então são 3 aqui em cima, tá? Assim, por exemplo, se a gente estivesse diante do número 900000000, como é que ficaria esse número em notação científica? Ficaria 9, que é esse número da frente, vezes 10, e aqui em cima ficaria a conta. Você vai contar quanto zero tem. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui ficaria 8, tá? Que é a mesma coisa se a gente fizer esse passo aqui com a vírgula. A vírgula está bem aqui, né? A gente vai deslocar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então é a mesma coisa. Tá? Se a gente quisesse fazer o caminho inverso, né? Se a gente está com esse número e quer voltar a ser o que ele era antes, a gente vai colocar assim, ó, 9 está aqui, né? E quanto zero tem depois desse 9? Tem 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você colocaria 8, 0, porque aqui em cima ó, tem 8, tá? Então, recapitulando, toda vez que a gente deslocar a vírgula para a esquerda, nesse sentido, a gente vai aumentar aqui em cima quantas vezes a gente deslocou. Por exemplo, 7 está aqui, né? Ó, a gente deslocou uma, tá? Então aqui ó, ficou 1. Deslocou mais um, ficou 2. Deslocou a terceira vez, ficou 3. Quanto a gente colocou aqui em cima? Colocou 3. Ó. 1, 2, 3. Então vai ficar 7 vezes 10 elevado a 3. Tá? E agora aqui. Aqui agora a gente está diante de uma outra situação. A gente não vai mais deslocar a vírgula para a esquerda, a gente vai deslocar a vírgula ó, para a direita.
tá? E a gente tem que deslocar ela, ó, até o 2, tá? Tem que parar aqui no 2. Não pode parar no 23, porque o 23 vai ficar maior que 10. Tem que ser sempre um número menor que 10, tá? Então a gente vai deslocar até o 2 para ficar 2,3. Então a gente já sabe que vai ficar assim, ó, 2,3, né? Vezes 10 elevado a quanto? Bora deslocar a vírgula agora, ó. Uma casa, então aqui, ó, 1, duas casas, 2, tá? Só que a gente deslocou para esse sentido aqui, para a direita. Quando a gente desloca para a direita, a gente coloca o sinal aqui em cima negativo, tá? Então vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então, você deslocar a vírgula para cá, para a direita, você vai diminuindo aqui, tá? Então, ó, a gente deslocou uma, duas. Então, menos 2. E é o mesmo processo. Se a gente quisesse transformar esse número aqui para o que ele era antes, esse número aqui de cima, o menos 2, que é o 2, né? Ele indica quantos zero tem na frente desse número. Ó, são 2, então você vai colocar 0, 0, 2, 3, a vírgula bem aqui, tá? Então, assim, nesse caso aqui, ó, esse número aqui indica quantos zero tem para trás do número 7. Quando é negativo, indica quantos zero tem para frente do número, tá? São 2, então são 2. E agora aqui, vamos transformar esse número em notação científica, né? Ó, a nossa vírgula ela está bem aqui, tá? Então a gente tem que deslocar ela, ó, até chegar aqui no primeiro número aqui, que é o 8, tá? Então vai ficar 8,9327. Para no 7 porque aqui 327. Para no 7 porque aqui já é 0, 0 a gente não coloca. Então vezes 10 e elevado a quanto, né? Bora ver quanto a gente vai deslocar a vírgula, ó. Andou uma casa, então vou colocar 1. Andou outra, andou mais uma, outra, 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 outra e para aqui, tá? Então você deslocou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui em cima tem que ter 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esse número aqui vai ficar 8,9327 vezes 10 elevado a 9, tá? E aqui, ó, se a gente quiser transformar esse número, voltar para ele ser o que ele era antes, tá? Aqui são 9, né? Só que aqui você já tem, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, se são 9, você já tem 4 aqui, ó, 4 números depois da vírgula, então tá faltando quantos? Quantos zero tem que ter? Tem que ter 9 menos a quantidade de números que tem depois da vírgula. São 9, então 1, 2, 3, 4. 9 menos 4, 5. Então vai ter 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 8, aí 9, 3, 2, 7, tá? Ó, são 9, né? Então aqui, ó, a vírgula tá aqui, 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Bom, agora vamos fazer o processo inverso, né? Vamos escrever esses números que estão aqui para ele ser o que ele era antes, tá? Então a gente tem 8, esse número aqui, ó, indica quantos números tem depois, quantos zeros tem depois do 8, né? Quando ele está sozinho aqui, tá? Então são 8, então você vai colocar 8, são 5, então 1, 2, 3, 4, 5, tá? E agora aqui, aí quando tem assim um número, vírgula, algum outro número, tá? A gente tem quantos números depois da vírgula? A gente tem 2, tá? 2. Então a gente tem que descontar daqui, ó. São 8, a gente desconta esses 2 e fica 6, tá? Então vai ficar 5, 2, 3, eram 8, você desconta esses 2 aqui, tá? Porque eles estão depois da vírgula, tá? Aqui a gente não descontou nenhum, ó, porque não tem nenhum número, tá? Então todos esses 5 números que estão aqui, todos eles são 0. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não, ó, são 8, só que aqui tem outros números depois da vírgula. Então, desses 8, 2 não são 0. Ó. Desses 8,
2 não são 0. Então, quantos são 0? São 8 menos 2, que são 6. Então, você tem 6 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número aqui. E agora aqui, 3 vezes 10 a menos 2. Quando é negativo, ó, ele indica quantos 0 tem na frente do número. Número 3 aqui, tá? Então vai ficar, tem 2 0, né? 0, 0, 3. Então a vírgula tem que estar aqui no primeiro 0. E aqui, 4 vezes 10 a menos 5, né? Então vocês têm, ó, 5 0 na frente do 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 4 finaliza. E o primeiro 0 aqui, ó, tem uma vírgula, tá? Então é assim que a gente faz essa conversão, tá? Para números grandes, ó, o expoente é sempre positivo. Para números muito pequenos, é negativo, tá? Bom, aqui eu já resolvi aqui, né? Já fiz eles aqui. A gente já resolveu isso aqui, tá? Isso aqui a gente já resolveu aqui. Bom, daqui a pouquinho, né, a gente começa o segundo vídeo, tá? Já está disponível, é só você ir ali na parte de baixo.